E eu tive uma visão. Uma eu passei, a outra eu nem disse ainda, talvez nem vou dizer. Por que não vou dizer a outra? Porque estou orando para que não aconteça. Estou orando para que não aconteça, mas antes seja feita a vontade de Deus. Muitos dizem que o Donald Trump ganhou as eleições com aquele atentado dele. Assim como Jair Messias Bolsonaro ganhou as eleições quando levou aquela facada. Eu gosto de falar a data e hora, para todo cru ouvir. Donald Trump vai sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Até quem é PT aqui, quem é da esquerda, você deve me agradecer quem é da esquerda. Sabe por quê? Porque eu vi o Lula ganhar as eleições. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, Gustavo. A direita brasileira, isso aqui é agora, profecia. A direita do Brasil já estava a metade do deputado, senador preso, mesmo injustamente, mas estava preso. Estava preso. Tudo que Deus mandar dizer, eu bato aqui, ó. Eu vou bater nessa mesa e mando olhar a data e hora, se não vai acontecer. Inclusive, já inicia Bolsonaro. Hoje não está preso por causa das eleições da igreja. E eles vão partir para cima como louco. Muitas pessoas estão do lado do Jair Messias Bolsonaro. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas estão do lado dele, se elege às custas dele. Depois abandona ele. Nem é Michele, nem Tarcísio. Para mim vai ser Jair Messias Bolsonaro. Para mim, o atrevimento desse profeta aqui. Porque Deus vai fazer um reboliço para isso acontecer. Deus apostou nele. E é ele que Deus quer. O apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 15 de julho de 2024, traz mais uma forte palavra profética para o território nacional brasileiro. Durante a live, o apóstolo diz que Bolsonaro só não está preso porque Deus tem criado situações, e manda um forte recado de Deus para o deputado Gustavo Gayer. O apóstolo fala também sobre as eleições americanas e afirma que Donald Trump voltará à cadeira presidencial dos Estados Unidos. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe com mais pessoas. Fique agora com mais uma forte palavra profética do apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. No dia 11 de 7 de 2024, aproximadamente 21 horas, eu fui tomado por Deus aqui e comecei a passar mal. A minha pressão baixou, passei mal de uma forma gigante. Eu ia desligar, o meu dedo foi direcionado para a tecla do computador para que eu pudesse desligar o computador, porque verdadeiramente eu estava para desmaiar ao vivo em uma live. E eu tive uma visão. Uma eu passei, a outra eu nem disse ainda, talvez nem vou dizer. Por que eu não vou dizer a outra? Porque estou orando para que não aconteça. Estou orando para que não aconteça, mas antes seja feita a vontade de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Foi por isso que eu passei mal. Eu não sou daqueles que me apoiam em desgraça para poder ter o meu nome levantado. Eu não sou daqueles que se apoiam em desgraça dos outros para poder ser levantado. Eu não fui levantado pelo prefeito, nem pelo governador, nem pelo presidente da República. Eu fui levantado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, que deixar bem claro. Então, deixa eu dizer uma coisa e com ele sou muito feliz. Então, nesta live que todos vocês estavam presentes, o Senhor me ordenou que nós levantássemos um clamor pelos Estados Unidos da América. Engraçado. Como eu vejo muita gente falando do Brasil, é tanta gente falando do Brasil, né? Hoje tem mais de pessoas se titulando profetas no Brasil do que próprio crente. Hoje, eu acredito que tem mais pessoas se titulando profeta no Brasil do que o próprio crente. Então, por isso que eu entendo isso aqui que eu vou falar. Então, preste bem atenção. Eu disse que nós, por ordem de Deus, nós iremos levantar um clamor aos Estados Unidos da América e pedir que levantasse um jejum, um clamor, até a noite de sábado. Então, o dia 11 era uma quinta. Dia 11, uma quinta, às 21h30. 11, quinta, às 21h30. Tá certo? No dia 12, era uma sexta. E no dia 21, era o sábado. Justamente o dia que, faticamente, aconteceu o atentado
de assassinar, a tentativa de homicídio, né, contra o ex-presidente da República dos Estados Unidos da América e então candidato Donald Trump. Era justamente este dia, né? O dia 11 era quinta, o dia 12 era sexta e o dia 13 era sábado. E o que Deus clamou no dia 11 às 21h30 é que toda a nação brasileira, mais de 6 mil pessoas que estavam numa live, mais de umas 6 mil pessoas que me fiscalizam, ficasse de oração e jejum até meia-noite do dia 13. Eu não disse, vamos ficar 30 dias de jejum, de oração, tentando acertar, entre aspas, que eu não sou de homem de tentar acertar. Quando Deus diz, acerta mesmo. Acerta mesmo. Olha, e deixa eu dizer mais uma coisinha aqui. E aí, disse até sábado, dia 13, até sábado, à meia-noite. Não era para ir até domingo. Do domingo já não precisava mais orar. Mas precisava orar até o dia 13, até o sábado, meia-noite. Então, no dia 14, não precisava mais orar. Eu fui bem enfático aqui no dia 11, numa live no dia 11, tá? O YouTube não mente, a live está aí. Então, eu fui bastante enfático, categoricamente, em dizer que nós deveríamos orar daquele dia, e eu perguntei quem vai levantar a oração pelos Estados Unidos para que seja resolvido algo entre Biden e o presidente Donald Trump. Porque tem tudo a ver o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Tudo a ver e Biden com o território nacional brasileiro. É assim que está na live. Então, a preocupação é que nós deveríamos orar pelo Donald Trump e pelos Estados Unidos e pela política, pela campanha eleitoral, pelas eleições nos Estados Unidos da América. Vocês estavam lá e aí vocês acompanharam, tá certo? E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando foi 18h06, 18 horas, no dia 13, mais ou menos, houve o atentado, né, contra o ex-presidente da República e candidato à presidência da República dos Estados Unidos, John Biden. O atentado, aquela bala verdadeiramente era para ter atingido. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que aquela bala não atingiu ele? Porque, em primeiro lugar, Deus não quis. Mas, em segundo lugar, para quem não conhece igreja, para quem não conhece intercessão, o poder de uma igreja, o poder de uma intercessão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A igreja é o sal da terra e luz do mundo. Porém, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Quando o sal é insípido, é aquela igreja que não tem mais valor, que não tem mais não salga mais, porque se perderam na corrupção, se perderam no mundo, sabe? Não tem mais diferença. Mas quando a igreja é sal, ela salga. Então, quando a igreja levanta a oração, toda a oração da igreja tem resultado. Então, Donald Trump foi atingido depois das 18 horas. E se aquela bala pega nele, se ele não dizia um pouquinho a cabeça, ele já era. Mas aí, por que Deus, então? Por que Deus não mandou eu orar, como todos os profetas em nível nacional oram? Porque virou moda, né? Virou moda. Vamos orar pelo Jair Messias Bolsonaro. Por que Deus não centralizou Jair Messias Bolsonaro? Porque Deus sabia que Jair Messias Bolsonaro não estava correndo perigo ali. Que não estava nada para acontecer com Jair Messias Bolsonaro. Somente por causa disso. Aí Deus direciona o território americano, porque Deus sabia que ele iria sofrer um atentado. E Deus mandou clamar, porque a briga nos Estados Unidos da América está muito grande, 1000 vezes maior do que o Brasil. O Brasil é peixe pequeno. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Eu disse que um estudante de feitiçaria, de bruxaria lá nos Estados Unidos é um doutor de magia negra ali com 20 anos de profissão. 20 anos de profissão. Então, é coisa pequena. Eu sei do que eu estou falando no reino espiritual. Eu sei do que eu estou falando no reino espiritual. Então, deixa eu dizer uma coisa. E aí, ele é vitimado com aquilo. E eu vi na live, eu disse, olha, o que está sendo dito aqui é igual um tiro. Pá! 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 É igual um tiro. Depois que a bala sai para o revólver, não tem mais. E aí eu comecei a passar mal. O Senhor, dá livramento. Dá livramento. E pedi que todos nós que estavam naquela live, né, intensificassem essa oração pelos Estados Unidos, pela eleição dos Estados Unidos,
por Donald Trump, por Biden, para ser decidido algo. Olha só a palavra. Ser decidido algo até meia-noite. Vocês acham que as eleições dos Estados Unidos da América não foram decididas no dia 13? Olha só, enfático, hein? Dia 13, meu Deus. Não foi decidido ali no dia 13? Vocês acham mesmo que não foi decidido? Para muitos estudiosos, para muitos doutores em política, que eu não sou, eu sou doutor na Bíblia, eu sou doutor nas coisas espiritual, como diz Corinto. Aquele que anda em espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Tá? Isso eu me aprofundo todos os dias. Muitos dizem que o Donald Trump ganhou as eleições com aquele atentado dele. Assim como Jair Messias Bolsonaro ganhou as eleições quando levou aquela facada. Muitas pessoas dizem. Eu não vou perguntar assim, foi assim, é assim, vocês concordam? Porque os especialistas em áreas políticas, cientistas políticos, estão dizendo que ele ganhou as eleições, que foi decidido ali. Teve deputados aqui no território nacional brasileiro, não citarei o nome, que até eles disseram, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Porque aconteceu a mesma coisa com Jair Messias Bolsonaro. Então, olha o clamor que foi pedido para vocês em território nacional brasileiro. Que até meia-noite de sábado era dia 13, a minha live foi dia 11, às 21h30. YouTube não mente, por isso que eu gosto da data. Eu gosto da data, eu falo, mesmo o YouTube registrando a data e hora, eu gosto de falar a data e hora, para todo cru ouvir. 23h05. Agora, nesse exato momento, hoje é quanto do mês? Hoje é quanto do mês? 23 e... Hoje é 15, é isso? 15/7/2024. 23h05, 15/7/2024. No meu horoscópio aqui, no meu simples relógio Mondani. Mondani é esse horário, viu? 23h05, não, Vivian? 23h05, não, é isso? 23h05 do dia 15/7/2024, tá bom? Então, vamos lá. E agora eu vou passar para vocês, para depois passar para outra parte e vocês vão entender. Então, vamos resumir aqui. Aconteceu o atentado lá nos Estados Unidos. 2 dias antes, aqui dito. Agora, se você olhar, quanto tempo eu venho falando dos Estados Unidos da América e de John Biden desde 2022. Muita gente está aqui na live, me assistiu em 2022 e viu falando de Biden. Todos os acontecimentos de Biden hoje nos Estados Unidos está registrado. Todos, inclusive a demência dele. Mas não vou ficar aqui explicando. Mas vamos para frente. Eu quero dizer uma coisa, Deus vai levantar profetas em território nacional, em território, todos os territórios, todos os países, Deus levanta sempre um profeta. Em Portugal, Deus vai levantar alguém. Em Portugal, Deus levanta alguém. Lá na Argentina, onde tem excelentíssimos pastores, também Deus levanta um profeta. E nos Estados Unidos, que é um celeiro pentecostal. É um celeiro de grandes homens de 1910, de 1920, de 1930, de 1940, de 1950, grandes nomes pentecostais e neos-pentecostais saíram dos Estados Unidos da América. Grandes nomes, como Martin Luther King, que foi um deputado, né, que lutou pela causa dos negros dos Estados Unidos. Então, o nome dele ficou praticamente eternizado na história, porque está na história Martin Luther King. E aí você vai ver Billy Graham, também ficou Billy Graham, né? Muitas pessoas lá na Coreia, se não salva a memória, Poi Chun, que já é falecido, se não salva a memória. Então, Deus levanta profetas em cada país. E Deus me disse algo, né? Eu levantarei profetas espalhado pelo mundo todo, eu levantarei profetas espalhado para o mundo todo para anunciar um acontecimento. Os profetas, aí eu vi o vídeo do profeta, de um pastor profeta lá nos Estados Unidos. Eu vi o vídeo, eu vi o detalhe da riqueza do vídeo dele, porque eu creio em profecia, eu creio em visão, eu creio em revelação. Eu sou fruto de profecia, eu sou fruto de visão, eu sou fruto de um chamado profético de Deus na minha vida. Eu sou fruto disso. Então, eu creio nisso até o talo. Então, ele especificou, bem especificado, né? Quando eu vi, ele disse, é profeta. Eu conheço profeta de longe, é profeta, né? E causou até pasmo, ficar assustado,
pessoas que não têm um envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que não têm um envolvimento com Deus, aí fica assustado mesmo, né? Então, ele disse 2 meses antes, né? Mas eu digo em todas as lives aqui, olha, quando eu disser alguma coisa aqui, geralmente acontece em dias. De primeiro, Deus me usava e acontecia com 4 meses, 5 meses. Isso era real. Deus me usava e acontecia com 4 meses. O interessante, gente, que aquela profecia de 2022, que todos vocês têm aí, né? Aquela profecia de 2022, que o resultado das eleições foi dito. Eu fiz um documento, eu fiz uma live, e contra a minha vontade, que eu não queria fazer aquilo, nem live eu fazia. E Deus disse, você vai fazer que você não tem querer. Então fui, porque profeta não tem querer. Deus mandou Jonas para Nínive, ele foi para Tarso. Deus preparou um grande peixe, esse grande peixe engole Jonas, para ele aprender a respeitar Deus, porque profeta não tem querer. Então, um grande peixe engole Jonas, e a Bíblia diz que do vento do inferno, Jonas gritou e clamou ao Senhor. E Deus deu ordem ao peixe e vomitou Jonas. E aonde foi que o peixe vomitou Jonas? Em Nínive. Ele foi para Tarso. O peixe vomitou onde Deus queria que ele estivesse. Então, eu faço aquilo que Deus quer. Então, vamos lá. Aí eu vi aquela profecia, né? Recebi com bons olhos. Me alegrei porque Deus fala. Deus fala. 2 dias antes, eu tomei um susto, né? Eu tomei um susto porque eu tinha visto algo. Eu disse, gente, a palavra que está sendo dita aqui, ó. Aí eu vi as coisas, eu estou vendo. É igual bala de revólver. Pá, pá. Sai, depois que sai do cano do revólver a bala, ninguém pega mais. Por isso que eu passei mal, que eu ia desligar o computador. Por isso que eu clamei à nação brasileira que fizesse um clamor pelas eleições, pelo presidente, o candidato Donald Trump, fizesse esse clamor de jejum para ele. E ainda disse a data, até sábado. Não é até domingo, era só até sábado, porque o negócio ia acontecer sábado. E eu não ia aguentar o rojão sozinho. Eu não ia aguentar o rojão orando sozinho, jejuando sozinho. Eu já estava passando mal com aquela visão horrível que eu vi. E você sabe o que foi que eu pensei? Senhor, tu me disseste que o Donald Trump sentará na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Meu gente, há mais de um ano, eu digo insensivamente nas minhas lives, Donald Trump vai sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Quem ouviu isso aí há mais de um ano, diga eu. Quando chegar, até quem é PT aqui, quem é da esquerda, você deve me agradecer, quem é da esquerda. Sabe por quê? Porque eu vi o Lula ganhar as eleições assim, né? E o resultado das eleições. E depois vi o restante das coisas, que as eleições iam ser questionadas. Valdemar Costa Neto questionou depois desquestionou, que ninguém entendeu aquilo. Mas aquilo foi dito. Deu. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fixa aí, viu, moço? Aqui, ó. Fixa aqui, viu? Tá certo? Para não ficar falando aqui, porque eu estou saindo aqui. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos lá. Então, aí eu vi um vídeo do Gustavo Gaia, deputado Gustavo Gaia. E ele dizendo, né? E eu entendi o que o amado deputado Gustavo Gaia estava dizendo. Eu entendi o que o amado deputado Gustavo Gaia estava dizendo. Ele disse, gente, me ajuda a entender e a compreender. Porque, segundo ele, quando eu vi aquilo, eu disse, não, isso é mentira, isso é farsa. Né? Quando ele disse aquilo, eu olhei para aquilo, né? Aí eu fui lá olhar a data do YouTube. Por isso que há 1 ano e 7 meses eu digo assim, a data do YouTube não mente. Porque se eu falo uma coisa aqui, aí eu vi outra coisa aqui no Brasil, de uma pessoa postando quase a mesma coisa um dia depois que eu digo. Aí eu digo, ó, por que eu digo assim? Amanhã vão estar postando, vão estar dizendo, eu vi. Porque estão aí assistindo aqui a live. Eles esperam primeiro assistir, eu dizer, para depois amanhã dizer também. Mas a data, gente, mesmo que ele entre hoje, não vai dar o horário. Ó, 23h13, não vai dar o horário. Ele vai entrar 23h50. Então o horário não vai bater. Entendeu aí? Por isso que eu digo o horário. E aí eu vi o Gustavo Gaia
desacreditando lá na profecia. Depois ele viu, ele foi lá e fiscalizou, e ele mesmo observou que era verídico aquilo, que era real, né? Ele ficou assustado com o tamanho da grandeza. Mas eu quero dizer uma coisa para ele, que é um excelente deputado federal. O que está faltando é ele mergulhar nas coisas de Deus. Eu não sei se ele é católico, se ele é espírita, não sei qual é a crença e a religião que ele professa, né? Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Segundo o livro de Crônicas, Gustavo Gaia, isso é Bíblia. Segundo o livro de Crônicas, deputado Gustavo Gaia, segundo o livro de Crônicas, crede em Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Continua fixando aí, continua fixo. Crede em Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Está escrito aonde, meu amado Gustavo Gaia? No livro de Crônicas, 20:20. Crede em Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. No livro de Reis, o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel. Fazendo guerra contra Israel, havia um profeta do lado do rei de Israel por nome Eliseu. Eliseu, então, Gustavo Gaia, Deus mostrava a ele tudo o que iria acontecer. Tudo. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Todas as vezes, no livro de 2 Reis 6:8, todas as vezes que o rei da Síria, olha só, livro de 2 Reis 6:8, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e ele pediu conselhos aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, o profeta Eliseu. Todas as vezes que o rei da Síria estava preparando um momento para atacar o rei de Israel, o profeta Eliseu mandava avisar o rei de Israel para que ele não passasse por tal e por tal lugar, porque os sírios iriam pegar ele ali. Esse fato ocasionou não só uma, nem duas, nem três vezes, segundo o livro de 2 Reis 6:8, do 6:8 até o versículo 23, tá? Não só uma, nem duas, nem quatro vezes, meu amado Gustavo Gaia. E o que aconteceu? Ele mandava avisar. Aí um profeta. Ele avisava antes do acontecimento. Do exército da Síria, disseram o seguinte: existe um caboeta no meio de nós. E quem será o caboeta que está no meio de nós? Aí, o que acontece, meu amigo Gustavo Gaia? Aí alguém diz lá, um oficial do exército do rei da Síria, deputado Gustavo Gaia, diz assim: não, senhor, não tem um caboeta aqui no meio de nós, não. É porque do lado do rei de Israel existe um profeta. E o Senhor revela a esse profeta tudo na cama de dormir. Tudo na cama de dormir. O Senhor revela a esse profeta tudo na cama de dormir. Esse é o chamado profético. No livro de 2 Crônicas 20:20, está dizendo assim, deputado: crede em Deus e estarei seguro. Para crer em Deus, crede em Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Eu sei, eu entendi o que o amado deputado disse, porque hoje em dia está uma banalidade tão grande, mas o evangelho não pode ser manchado por pessoas. Ai daquele que vem o escândalo, mas ai daquele, é misto que vem escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vier, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, mas a palavra de Deus diz, meu amigo Gustavo Gaia, que nós devemos fazer prova para ver se o Espírito vem de Deus. A prova é lícita, a prova é bíblica. Você deve fazer prova para ver se o Espírito vem de Deus, para não julgar uma pessoa. Muitos, eu quero ler aqui algo no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, livro de Tessalonicenses. Isso é para o meu amigo Gustavo Gaia. Não conheço, mas respeito o seu trabalho, e o seu trabalho é muito bonito. Então entenda uma coisa aqui que eu vou dizer. E eu vou dizer depois uma revelação. Eu vou me pôr assim como Elias, contra os profetas de Baal. Escreva aí, chama mais umas 1000 pessoas aí, vamos assistir isso aqui. As pessoas que assistem aqui,
é porque acompanham desde o começo, meu nobre amigo deputado Gaia, me desculpe eu se chamar de amiga, porque é uma forma de educação, não lhe conheço, mas acompanha todos os acontecimentos desde o começo, datas inclusive, tá? Então, vem cá. Eu até nesta live, eu pedi para que um deputado desse acompanhasse e fiscalizasse, já que o trabalho dele é fiscalizar, criar leis, né? Então, fiscaliza aí. Olha, vem cá. Segundo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim, é um estudo dentro da Bíblia, da palavra. Não apaguem o Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus usar os profetas. Né? Não despreze as profecias. Nós não devemos desprezar. Isso aqui é Bíblia. Está escrito na católica e está escrito na evangélica. Não apaguem o Espírito de Deus. Deixa Deus usar os profetas. Não despreze as profecias. Examine. Olha só o que eu disse. Fazer prova. Para ver se o Espírito vem de Deus. Se é de Deus mesmo aquele negócio. Ou se o cara é um charlatão. Né? Ou se o cara é um charlatão. Então eu compreendo o que um amado deputado pensa. Em virtude de que todos nós vivemos. Mas olha. Não apague o Espírito de Deus, deixa Deus usar os profetas. Não despreze as profecias. Examine todas as coisas, examinar, como a Vossa Excelência examinou. Vamos ver aqui a data. Retém o que é bom e abstenha-se, se afaste de toda forma do mal. Isso em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19. No livro de Mateus, capítulo de número 10, lá no versículo 44, livro de Mateus, capítulo número 10, versículo 44. Olha o que diz aqui, território nacional brasileiro, nação verde e amarela, que nós estamos lutando a mesma causa, né? Mesma causa que profetizando, orando, jejuando pelo Brasil, para que Deus liberte o Brasil. Então eu quero dizer uma coisa, depois do final disso aqui, eu vou dizer algo profético. Olha, preste bem atenção. Mateus capítulo 10, versículo de número 40, Mateus 10, 40. Quem recebe, olha aqui, Gustavo Gaia, quem recebe vocês, nós, crentes lavados e remidos do Santo Cordeiro, cidadãos e cidadão de bem, a mim recebe, os cristãos, quem recebe a mim, ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, recebe aquele que me enviou, o Pai que está no céu. Versículo 41 de Mateus 10. Olha só. Preste bem atenção. Olhe. Quem recebe um profeta na qualidade, no caráter de profeta, receberá recompensa de profeta, Gustavo Gaia. Quem recebe um justo no caráter, na qualidade justo, receberá a recompensa de um justo. Meu Deus. E quem der, no versículo 42, um copo d'água, nem que seja fria, a um desses meus pequeninos, que se chama pelo meu nome, dos meus discípulos, profetas, verdadeiramente eu te digo que jamais perderá o seu galardão e receberá a sua recompensa, Gustavo Gaia. Então, só me assustou o começo, né? Quando ele diz assim, aí eu entendi o que ele estava dizendo. Nossa, eu achei que era mais um picareta, alguma coisa, porque aquilo não pode. Pode, Gustavo, pode. Os profetas que Deus levanta, eu vou dizer uma coisa para o senhor, Gustavo Gaia. Hoje nós vivemos em uma democracia. Antigamente era monarco, o tipo monarco significa reis. Todos os reis, e o senhor sabe muito bem, eram estabelecidos, né, pelos seus países. Mas eles recebiam determinação de Deus através de um profeta. O senhor sabia disso? Os profetas de antigamente eram mais dirigidos só aos reis. Porque através de Deus, Deus usava os profetas para os reis. Foi assim com Davi, foi assim com Salomão, foi assim com Saul. O povo não queria mais que Deus reinasse. Então ele reclamou, o profeta Samuel chorou. Deus desce ao profeta Samuel e diz, profeta Samuel,
Não chore, porque antes do povo te rejeitar, o povo está rejeitando a mim. Quem rejeita um profeta, rejeita o próprio Deus, porque é a vontade de Deus. Então, olha só. Então, o Senhor disse, Samuel, diz para eles que eu vou constituir um rei para ele. Aí Deus escolheu Saul. Ele perdeu a jumenta dos Quis, o pai dele, ele foi atrás da jumenta, passou por 3 cidades, não encontrou as jumentas, no meio do caminho ele diz, vamos voltar para casa, porque meu pai não se preocupa com a jumenta, e para se preocupar conosco também. Um jovem se levantou e disse, não, meu senhor, aqui há nessa cidade um homem muito estimado de Deus, um vidente, e esse vidente, tudo que ele diz acontece. Por quê? Porque o vidente de antigamente, do Antigo Testamento, é o profeta de hoje. É o profeta de hoje. Eu costumo dizer, meu amigo Gustavo Gaia, deputado, e todos que vão assistir, eu costumo dizer que se eu falo aquilo que a Globo está falando, eu não sou profeta. Se eu falo aquilo que o Estadão está falando, eu não sou profeta. Eu nem assisto o Globo, nem Estadão, essas coisas. Mas se eu falo aquilo que eles estão falando, eu não sou profeta. Agora, se eu chego aqui, como centenas de vezes, eu cheguei aqui, o senhor não sabe, mas centenas de vezes, para dizer coisas que aconteceram. Eu vou dizer uma coisa que o senhor pode pesquisar na internet, tá? O senhor pode pesquisar na internet. Eu vou dizer uma coisa, que o governo, que a direita brasileira, isso aqui é agora, profecia, hein? A direita brasileira só está de pé porque tem um povo cristão, evangélico, católico, espírita, pessoas cristãs orando pelo Brasil. Se os cristãos do território nacional brasileiro não tivessem de pé, orando de joelho, quer dizer, não tivesse de joelho orando e jejuando, a direita do Brasil já estava a metade do deputado, senador preso, mesmo injustamente, mas estava preso. Você não existia. Deus, ele fez uma coisa para proteger vocês através da oração da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Através da igreja, através dos profetas, os bichinhos vão fazer jejum, vão profetizar. Eu nunca saí da minha casa para ir a manifestação nenhuma. Porque eu, na qualidade de profeta, eu não vou. Me perdoe, tá? Nunca saí da minha casa para fazer manifestação nenhuma. Nem para ir para carreata, motociata. Não, nunca saí da minha casa. Eu sou um homem de oração, de jejum e oração. Eu oro pela minha nação, é de joelho pela minha nação. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, tudo que Deus mandar dizer, eu bato aqui, ó. Eu vou bater nessa mesa e mando olhar a data e olha se não vai acontecer. Você sabe por que foi que eu coloquei aí? Porque ninguém mostrou para o Gustavo Gaia. Vocês não marcaram ele só para ele ver, né? Mostra para ele que no dia 29/4, não é isso, o Diário do Profeta? Dia 29/4, em uma live junto com vocês, eu pedi oração para o Jair Messias Bolsonaro e disse que estava sendo um trabalho feito de feitiço e bruxaria muito pesada sobre ele para hospitalizar Jair Messias Bolsonaro. O senhor não viu essa live não, né? Os deputados não viram essa live não. Não viram não. A Vossa Excelência não viu que foi 5 ou 6 dias antes de acontecer, né? Não viu não, né? Mas eu vou relembrar aqui o povo brasileiro. Quem estava nessa live comigo aqui, diga eu. Quem estava nessa live comigo, diga eu. Quem estava nessa live? O senhor é um excelentíssimo deputado, com certeza um grande homem. Só está faltando mais é deixar Deus entrar na sua vida. Mas aí tem tantos homens de Deus aí, né? Tem o Nicolas, né? Tem o Marco Feliciano, tem tanto homem de Deus aí, tem o Magno Malta. Com certeza eles vão dizer, vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Os profetas existem dentro da Bíblia, existem. São homens de Deus que estão orando. Se não fossem os crentes do território nacional brasileiro, Jair Messias Bolsonaro e a sua direita não teria chegado onde chegou, não. Né? As igrejas evangélicas entupiram de deputados, tanto deputado federal, como deputado estadual, como senador, por causa de Jair Messias Bolsonaro. E as igrejas evangélicas abriram a porta para ele. E recebeu porque enxergou nele um caráter, uma personalidade. Mesmo sendo um homem que dizia palavrão, que não sei o que, mas foi um escolhido de Deus. E nós, como profetas, não dizemos isso para babar Jair Messias Bolsonaro, não. Até eu disse para Deus, eu vou sair do Brasil, não vou profetizar mais nada do Brasil. Eu vou para os Estados Unidos, que já tem muita gente falando coisa aqui.
Então, não, o senhor disse, continue dizendo a data e continue dizendo a hora, que eles vão fiscalizar pela data e pela hora. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se não fosse os evangélicos, católicos, os espíritas, se não fosse os cristãos, que estão com uma velinha acesa, rezando, outros estão com o texto na mão, pedindo, Senhor, protege a nossa nação, outros estão, como eu, jejuando, pedindo oração da live do dia 11 às 21h30, pelos Estados Unidos, especificamente Estados Unidos. Eu esqueci Brasil, Estados Unidos. E disse por Donald Trump, né, para que Deus decida até sábado, meia-noite, as eleições dos Estados Unidos. Está lá, está escrito, né? Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou fazer uma retrospectiva, uma análise aqui. Preste bem atenção vocês aqui. Meu amigo Gustavo Gaia, no dia 13/2 de 2024, o presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, não saía mais às ruas. Ninguém via mais ele às ruas. Não saía mais à rua, estava parado, praticamente estava neutralizado nessa data. Aí você sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu que um homem chamado Reginaldo Rolim, se não me salvo, memória, o nome dele é esse. Se eu não salvo a memória, o nome dele é esse, Reginaldo Rolim, sabe, profeta Reginaldo Rolim, apóstolo Reginaldo Rolim. Ele disse assim, ele teve um sonho, 00:28, ainda me lembro desse sonho que ele teve, sabe? 00:28, ele disse assim, olha, eu vi uma fogueira em território nacional brasileiro, da qual Deus disse que essa fogueira não se apagará a partir do dia 13/2 de 2024. E aí, a nação verde e amarela vai voltar às ruas, vai criar força, vai criar fôlego. Ou seja, aí, quem viu isso aqui, essa live? Diga eu, quem viu essa live? Está aí no YouTube, no dia 13/2 de 2024. Diga eu. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para cada um de vocês, né? Deixa eu dizer uma coisa. Inclusive, alguém colocou aqui, e eu quero intensificar isso aqui, né? Eu quero intensificar. Inclusive, Jair Messias Bolsonaro hoje não está preso por causa das eleições da igreja. Inclusive, Jair Messias Bolsonaro não está preso hoje por causa das eleições da igreja. Esse sonho do dia 13/2 de 2024, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu vi então do território nacional brasileiro um fogo que não se apagaria, e Deus dizia para mim que esse fogo só vai se apagar quando ele tiver consumido toda a vontade dele no território nacional brasileiro. Isso foi dia 13/2 de 2024, começo do ano. Aí você sabe o que foi que aconteceu? Eu vi um labareda de fogo que atingiu o céu. Eu dizia, gente, essas labaredas de fogo que atingiu o céu me assustou. Eu não sabia o que era isso, mas Deus vai criar uma coisa nova, tá lá. Deus vai criar uma coisa nova que vai dar fôlego, que vai dar vida. Os deputados que nunca mais brigaram, que nunca mais partiram para cima, e eles vão partir para cima como louco. Se eles não tinham coragem, a partir de agora eles vão ter coragem de partir para cima como louco. Os deputados e senadores, quem viu, diga eu, tá lá na live do dia 13/2 de 2024. Você sabe o que foi que aconteceu? Dias depois, Elon Musk chegou com aquelas provas e começou a brigar e comprou a briga no território nacional brasileiro. Você sabe o que foi que aconteceu o dia depois? O presidente Jair Messias Bolsonaro começou a andar nas ruas do Brasil de novo depois disso. É só ir lá, do dia 13 para cá. Aí tem alguns recortes, deputado, que são o dia da profecia, da revelação, do sonho. Eu sou muito homem, muito usado em sonhos. Então eu tenho sonhos, Senhor. Eu sou muito usado em sonhos, e aí tem uns recortes, que tem a profecia dos sonhos e também os acontecimentos. Inclusive até eu já usei a sua própria imagem para relatar, né, aqui acontecimentos da qual eu disse, olhe, vai haver uma briga entre o Estadão, entre a Folha de São Paulo, quem se lembra disso, e o Judiciário. Aí eu coloquei tudo isso. Mas está tudo aí, eu não vou aqui coisar. Mas está tudo aí. Então, se o senhor começar a assistir as lives aí, deixa eu fiscalizar esse cara aí. Começa a fiscalizar, que eu gosto de ser fiscalizado. Aí o senhor vai fiscalizar, vai ver. Eita, peraí, tem coisa aqui. Qual foi a primeira vez que esse homem falou de John Biden? O senhor sabe? 16, que conseguiram pegar o relato, foi do dia 16 de janeiro de 2023. Da demência de John Biden. Se John Biden terminasse o mandato, ele podia fazer culto de ação de graça, uma missa, né? Tá aí. Então eu quero dizer, eu creio em todas as palavras que o deputado, que o profeta lá dos Estados Unidos deu, é Deus purinho, porque Deus usa aqui no Brasil, Deus usa na Argentina, Deus usa em Portugal, Deus usa em todos os estados. Deus usa. Então, eu quero deixar mais uma vez a palavra para todos aqueles examinar a Bíblia e não entrar em maldição, segundo o livro de Crônica 20:20.
crede em Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Isso está escrito em 2º livro de Crônicas 20:20. Crede em Deus e estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Tá bom? Eu vou dizer aqui no livro de Mateus, capítulo de número 10, no versículo 40, quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter, na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, um desses meus pequeninos que se chama pelo meu discípulo, pelo meu nome, em verdade digo que de modo algum perderá o seu galardão. Não tem aquela senhorinha, né, de 70 e poucos anos, né, que a última arma que ela carregou na mão foi aquela Bíblia? Não tem, gente, eu não sei o nome daquela senhorinha. É as orações daquela mulher que estão mantendo vocês de pé. É a oração daquela mulherzinha de 70 e poucos anos que levaram ela para o Senado. É as orações dela que estão mantendo toda a direita brasileira de pé. Eu vou dizer uma coisa para você pesquisar lá no YouTube. Eu vou dizer como as coisas acontecem antecipadamente. No Gideão Missionários de 2018, 2 meses antes do presidente Jair Messias Bolsonaro levar aquela facada, um pastor estava pregando no púlpito do Gideão Missionário 2 meses antes de 2018, da eleição. 2 meses antes, ali, naquele mês, né, enfático, triste. Né? E o pastor é cego, o nome dele é Pastor Adão. É até um amigo meu, e ele já foi na igreja pregar. Ele pediu para colocar a mão. Aonde foi que ele pediu para colocar a mão? Você sabe, amados deputados? Vocês sabem? Aonde ele levou a facada. Quem viu isso aqui? Quem já assistiu isso aqui? Quem já assistiu isso aqui? Quem já assistiu? Está no YouTube, é só botar. Né? Quem já assistiu isso aqui está no YouTube. Pastor Adão ora para o presidente Jair Messias Bolsonaro e pede, tanto a Michele como outro pastor, coloca a mão em cima, onde 2 meses depois ele levou a facada. Aí o senhor acha que se aquele pastor deficiente visual, profeta, não tivesse orado, o presidente estava aí vivo? Estava não. Então, resumindo, eu entendo o que o amado deputado falou e compreendo ele. Mas eu só peço que ele faça provas, né, antes de julgar uma profecia depois. Eu estou falando que ele viu, foi o profeta dos Estados Unidos, foi nem eu não, graças a Deus. Ele viu o profeta dos Estados Unidos. Entendeu? Então, eu estou em defesa ao profeta dos Estados Unidos, mas assim, em tese. Né? O Gustavo Gaia não está errado. Não está errado. Ele tinha mesmo que dar uma olhadinha, como ele mesmo disse, Gustavo Gaia. Eu fui lá e olhei, vi a data, gente. Muitas pessoas estão do lado do Jair Messias Bolsonaro. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas estão do lado dele, se elege às custas dele. Depois abandona ele. Se elege às custas dele, depois abandona ele. Depois trai ele. Muitas pessoas estão do lado dele. Somente para pegar carona na aba do chapéu dele. Somente para isso. Mas os brasileiros oram. Mas o brasileiro ora. Os católicos, os evangélicos, os espíritas, os cristãos em forma geral. Eles oram. Esse povo que está aí ora. Isso é um povo inteligente. Infelizmente você não conhece o Deus como nós conhecemos desse jeito. Né? Muitos pastores que são deputados, como Marco Feliciano, né, como Nicolas Ferreira, grande menino de Deus, entendeu? Tem tudo até para ser o presidente da República depois de Jair Messias Bolsonaro. Porque agora não vai ser nem Michele e nem vai ser Tarcísio. Não. Então, quem vai ser o presidente da República em 2026? Nem é Michele, nem Tarcísio. Para mim vai ser Jair Messias Bolsonaro. Para mim, o atrevimento desse profeta aqui. Porque Deus vai fazer um reboliço para isso acontecer. Como é, profeta? Nem Michele e nem Tarcísio. Para mim, é Jair Messias Bolsonaro. Que Deus apostou foi em Jair Messias Bolsonaro. A Michele pode ser uma serva de Deus indo e voltando, uma mulher de Deus, ela é. Mas Deus não apostou nela para presidente da República. Curto e grosso, Deus apostou nele.
E é ele que Deus quer. Assim como Deus escolheu Ciro. Ciro não conhecia Deus. Ciro não tinha um conhecimento de Deus. Era um cara bruto, talvez ignorante até, como o Bolsonaro era no primeiro mandato. Hoje ele melhorou muito. Mas Deus não olhou pelas palavras que saíram da boca dele. Deus olhou para o coração dele e disse: esse cara vai levar uma facada. Eu vou livrar ele da facada e eu vou tornar ele presidente da República. O Trump lá nos Estados Unidos, lá, o Donald Trump, levou tiro, antecipadamente anunciado na live daqui, no dia 11 do 7 de 2024, às 21h30, aqui nessa live. E depois, 2 meses antes, para esse profeta lá nos Estados Unidos, que foi muito usado. Tá certo? E aí, os profetas, eu vou dizer uma coisa para o senhor, os profetas é que manda. Sabe por quê? Porque quando um profeta é de Deus, ele carrega Deus, ele é cheio de Deus. E a Bíblia diz que Deus não deixa a palavra de um profeta cair no chão. Deus não deixa. A palavra de Deus, através de um profeta, não volta vazia. Deus não deixa a palavra de um profeta cair no chão. Deus não deixa. Deus não deixa. Deus não deixa. Deus não deixa. A palavra de Deus não volta vazia. Antes, ela faz o que se apraz fazer. Aí vem cá, eu vou dizer uma coisa. Hoje, vocês estão aí, por causa dessas pessoas que estão orando. Católicos, evangélicos, espíritas, estão chorando. Muitos estão nas suas regalias do que o cargo oferece. Mas esse povo está orando só por causa de um homem. Chama-se Jair Messias Bolsonaro, só por causa dele. O povo voltou a gostar de política no Brasil, por causa dele. O povo foi para 7 de setembro por causa dele. Por causa dele. O povo vestiu novamente verde e amarelo por causa dele. E eu quero profetizar que em 2026 ele vai sentar na cadeira presidencial. Ele vai sentar. E que Donald Trump vai sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. O senhor viu uma live, uns cortes que eu fiz uma live de 1 minuto, que eu tinha visto que Biden não concorreria até o final, e eu vi Michelle Obama e Barack Obama se aproximando deles. Foi dito isso, senhores, 2 dias antes. Até então, ninguém nunca mais tinha ouvido falar de Barack Obama. No dia que eu fiz. 2 dias depois, saiu nos tabletes de jornais dos Estados Unidos. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. E os cristãos do território nacional brasileiro estão orando por todos os homens de bem. Mas vocês estão de pé, o Congresso está de pé, o Senado está de pé. Por causa da oração do povo, do choro, das profecias. E ainda tem mais. Jair Messias Bolsonaro só não está preso porque Deus mudou a história, criando situações. Foi profetizado nesta live aqui. É só olhar a data. Depois, o Elon Musk veio com aquilo tudo. E aí começou a criar algumas coisas. É só dar uma olhadinha. Como todos têm o direito de fiscalizar e fazer prova para ver se o Espírito vem de Deus. Eu que não vou profetizar aqui. Eu aqui não vou profetizar. Eu aqui não vou profetizar uma coisa que vai dar errado só para mostrar para o senhor que o Senado e o Congresso não têm força. O Senado e o Congresso não têm força. Não tem, se não for Deus. Eu ainda estou mal, muito mal, por causa da visão que eu tive no dia 11. Tanto quando eu falei os tiros, como eu pedi oração, nunca pedi oração pelos Estados Unidos, e jejum, especifiquei a data do dia 11 até o dia 13, meia-noite. Nunca eu pedi. Por que eu não pedi pelo Brasil, pelo Ceará, pelo Piauí? Por que eu passei mal? E por uma visão, moço,
que eu tive em território nacional brasileiro, que eu não digo, mas eu oro para que não aconteça. Estou orando pelos os estados da Federação Brasileira e pelo Nordeste brasileiro. Pelo Nordeste brasileiro. O adversário sabe que se Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, muitas coisas irão mudar aqui no Brasil. Pois quem entende um pouco de geopolítica sabe que os Estados Unidos influencia a maioria das nações. E o Senhor dos altos céus está trabalhando em prol da nação brasileira e em prol dos Estados Unidos da América. O Senhor é bom e irá fazer o melhor para essas duas nações. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.